tarde a todos. Bem-vindos a este recital Quadros de uma exposição de Modest Mussorgsky com o pianista Jefferson Mello. Esta peça foi criada em celebração de uma galeria de arte. Portanto, há toda uma história que vos vou falar. Essa arte, infelizmente, perdeu-se na sua grande maioria. Para esse efeito, desenvolvemos uma série de ilustrações para que a obra fosse apreciada na sua intenção original. E dizem, então, as notas do editor da mesma edição que será, então, tocada hoje, que quando Modest Mussorgsky compôs, aos 35 anos, o seu ciclo de piano Quadros de uma exposição, estava no auge do seu poder criativo. A sua ópera Boris Godunov, completada há 2 anos, fora apresentada com sucesso no início de 1874 e o trabalho Kovanshina avançara favoravelmente. No mesmo ano, o ciclo de canções Sem Sol e outras peças foram compostas. Em fevereiro e março desse ano, as aguarelas, desenhos e esboços de Victor Hartmann foram exibidos numa exposição memorial organizada pela Academia de Artes de São Petersburgo. Este arquiteto e pintor, cujo trabalho é quase esquecido hoje em dia e está preservado apenas em parte, amigo de Mussorgsky e apenas ligeiramente mais velho que o compositor, morrera subitamente no verão do ano anterior. A sua morte tocou Mussorgsky profundamente. Apesar de que o valor dos trabalhos exibidos na altura possa não ter sido extraordinário, deram aso a uma vívida reação do amigo, Mussorgsky, enquanto os contemplava e era capturado pela reminiscência em movimento. A música para algumas das imagens terá preocupado o compositor pouco depois da sua visita à exposição. Portanto, a obra foi composta para acompanhar a exposição de arte. Presume-se que terá começado a composição das peças no início de junho e completado o trabalho em pouco tempo, a 22 de junho de 1874, 4 de julho, de acordo com o calendário moderno. Numa carta a Vladimir Stasov, que era um crítico de arte, um artista que terá sido a pessoa a promover esta galeria de arte, esta exposição, portanto, essa carta, presumivelmente de 12 de junho de 1874, Mussorgsky escreveu acerca do seu trabalho. Portanto, ele diz: Hartmann está a fervilhar tal como Boris terá feito. Sons e ideias pairavam no ar e eu engulo-as e sacio-me, mal consigo rabiscá-las no papel. Este ciclo musical começa com uma introdução com o título Promenade, que recorre em formas similares 5 vezes, como um interlúdio, 3 vezes sem título no manuscrito original, a 4ª vez com o seu próprio título e a 5ª vez com um título diferente. A carta acima citada indica que Mussorgsky se terá representado a si próprio como espectador da exposição nessas mesmas partes da composição e disse: a minha fisionomia é visível nos interlúdios. Na primeira edição do trabalho, Stasov brevemente escrevera elucidações referentes às 10 atuais peças que seriam reproduzidas com alguns comentários adicionais que pareceram ser necessários. Portanto, a exposição foi composta por 10 peças. A peça número 1 dessa exposição foi Gnomos, um esboço que representa um pequeno e trapalhão gnomo a andar com as suas pernas curvadas. De acordo com a Frankenstein, este esboço destinava-se a um quebra-nozes esculpido em madeira com a forma de um gnomo.
A segunda obra dessa exposição chama-se Il Vecchio Castello, ou O Velho Castelo. Retrata um castelo medieval com um trovador a cantar uma canção no exterior. O título italiano indica que o Velho Castelo seria em Itália, onde o falecido Hartmann teria estudado arquitetura e pintou várias aguarelas durante as suas viagens.
A terceira peça desta exposição chamava-se La Tuilerie, Dispute d'enfants après jeu, ou a Tuilerie, em Paris, disputa de crianças depois de um jogo. É descrito como um caminho nos jardins de Tuileries com uma multidão de crianças e amas. É típico de Mussorgsky que neste cenário, como na obra anterior, a sua imaginação foi mais animada pelas figuras humanas do que pela arquitetura. De seguida, a próxima obra apresentada foi a número 4, Bidlo, uma carroça polaca com enormes rodas puxada por um par de bois. O título polaco traduz-se diretamente para gado, mas na mencionada carta para Stasov, Mussorgsky escreveu que teria em mente uma carroça polaca. Hartmann terá ficado hospedado na Polónia durante as suas viagens.
as obras número 5 e número 6, o balé dos Pintos por Chocar, o esboço de Hartmann dos fatos de balé para uma cena pitoresca do bailado Trilby. Esta não for uma imagem completa, mas o design para o fato em que os braços, pernas e cabeça de um pássaro sobressaíam de uma grande casca de ovo. Este esboço de aguarela numa folha de 17 por 6 por 25,3 cm está preservado no Instituto da Literatura Russa Casa Pushkin, da Academia de Ciências da Rússia em São Petersburgo. A obra número 6, Samuel Goldenberg e Und Schmuel, dois judeus polacos, um rico e o outro pobre. O modelo para esta peça terão sido presumivelmente dois desenhos de pessoas que Mussorgsky relaciona uma com a outra na sua composição para o piano. O título tem a conhecida formulação em alemão no manuscrito original. Seriam dois quadros distintos, mas que funcionariam em conjunto.
sétima obra desta exposição chamava-se Limoges, Le Marché. Limoges, o mercado. Mulheres francesas em discussões amarguradas no mercado. Hartmann pintou inúmeras aguarelas em Limoges. O título de composição para piano no autógrafo, no manuscrito original, inclui entre parênteses a adição La Grande Nouvelle, ou A Grande Novidade. O compositor adicionou, continuando em francês, duas versões do conteúdo comum das conversas que, na sua fantasia, animavam as mulheres do mercado. Subsequentemente, apagou essas palavras. Obra número 8, Catacombe. A imagem de Hartmann mostra o próprio artista em visita às catacumbas de Paris à luz de uma lanterna. Esta aguarela, com a dimensão de 17 por 12,9 cm, foi preservada e encontra-se no Museu Russo, em Leningrado. Para além do próprio Hartmann, mostra também a figura de um dos seus amigos, um arquiteto, e o guia segurando uma lanterna. Do lado direito existe uma pilha de crânios. Esta obra, número 8, é concluída por um epílogo sobre o tema das promenades, conhecido pelo título latino como Mortuis in Lingua Mortua. Não correto, mas corrigido nesta edição, com os mortos numa língua morta. O compositor indicou os seus pensamentos nesta conexão numa inscrição na margem da página do manuscrito. Que este texto esteja em latim. O espírito criativo do falecido Hartmann dirige-me às caveiras, invoca-as e silenciosamente elas iluminam-se.
Vamos então às duas últimas obras de arte desta exposição. Número 9. A cabana com patas de galinha. O esboço de Hartmann representava um relógio com a forma da cabana de Baba Yaga, mas sobre pernas de galinha. Mussorgsky adicionou a montada da bruxa no almofariz que conduz com o pilão e se eleva numa trovoada pela floresta, eliminando as suas pegadas com uma vassoura. O desenho de Hartmann, com a dimensão de 23,5 por 31,8 cm, é o design de um relógio no antigo estilo russo, para ser criado em bronze e esmalte com ornamentação rica, e está no Departamento de Manuscritos e Autógrafos da Biblioteca Nacional Russa em São Petersburgo. Por último, em número 10, o heróico portão de Kiev. O esboço de Hartmann representou o seu projeto arquitetónico para um portão para a cidade de Kiev, no estilo antigo russo sólido, com uma cúpula em forma de capacete eslavo. Nunca tendo sido realizado, este design, numa folha de 42,9 por 60,8 cm, está preservado no Instituto para a Literatura Russa, Casa Pushkin, da Academia de Ciências da Rússia em São Petersburgo. O título para a peça de piano de Mussorgsky evoca com as palavras heróico portão os heróis das lendas russas que se dizem ter vivido em Kiev, dos quais o mais conhecido foi Ilya Muromets. Kiev, a mãe das cidades russas, fora a capital do anterior Estado russo durante os séculos X até XII, período ao qual o subtítulo desta peça se refere em estilo arcaico. A música dá aso a associações com uma cena festiva de missa, como um majestoso desfile de triunfo ou uma procissão festiva através do portão. O compositor usa um tema relacionado com o de promenade, que alterna com um conhecido coral de igreja russo. Finalmente, é como se os sinos tocam nos campanários do lado direito do portão. Portanto, vamos ouvir estas peças relativas a estas duas últimas obras. Da minha parte, não ouviram mais a voz. Meu nome é André Pereira, em nome do Coral de Ágio da Academia de Música de Portimão, agradecemos a vossa presença. Foi o artista, o ilustrador das peças que viram. Deixamos-vos então com estas duas últimas peças. Muito obrigado. Agradecer imensamente ao André por ter criado, em cima da música, os quadros. Eu vou falar rapidamente. Eu sei que não quero cortar o espírito. Vocês vão ouvir agora o que é a Baba Yaga. Ela mora dentro dessa casa. É uma cena um pouco de terror, assim. E Mussorgsky transformou o tema dos pintainhos numa coisa um pouco mais terrorífica, que vocês vão ouvir depois. Então o tema vem transformado um bocadinho. E o final é essa apoteótica porta de Kiev. Então gostava que todos saíssem daqui, né? Apesar do momento histórico que nós estamos a passar, que me levou muitas vezes a repensar se subir a esse palco ou não com uma obra dessas, porque é a obra icônica mesmo, russa, a primeira obra icônica russa, depois de Concerto de Tchaikovsky, essa é a obra para piano solo mais importante. Então, realmente eu acho que agora é o momento de pensar nessas coisas. Obrigado.
chamada Baquianas número 4. So we have from Heitor Villa-Lobos, the prelude from Baquianas number 4.